Bem-vindos à nossa aula 19 da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. E hoje a gente vai começar vendo algoritmos gulosos, tá? E para isso a gente vai aplicar no problema da árvore geradora mínima, ou então a árvore geradora de custo mínimo. Tá? Então, esse aqui é o sumário. A gente vai rever alguns tópicos vistos em aulas anteriores. Depois a gente vai para algoritmos gulosos e vai ver o exemplo aplicado na árvore geradora mínima. No caso, a gente vai ver dois algoritmos que são o de Kruskal e o de Prim. Tá? Então, em aulas passadas, a gente viu algoritmos iterativos. Tá? No caso, a gente viu a nossa primeira aula focando mais na correção deles, né? Então, no caso do insertion sort, tá? Então, esse tipo de algoritmo, basicamente, a gente faz desde fundamentos de programação, tá? Depois, a gente viu algoritmos recursivos, ok? Com a ideia, né, de tentar aplicar aquela facilidade que você tem para resolver problemas, né, de modo recursivo, tá? Então, basicamente, a gente pensa num passo, né? Ou seja, pode ser o primeiro passo, então o último passo, né? E os outros, né, que restarem, a gente tenta fazer a chamada recursiva para tentar resolver o problema, tá? Depois, a gente viu divisão e conquista, que basicamente ele, por definição, é um algoritmo recursivo, tá? Só que ele tem o objetivo de quebrar o seu problema em vários problemas menores. Aí você resolve cada um recursivamente. Aí você vai ter subsoluções, ok? Então, dessas subsoluções, você vai tentar pegar elas para fazer, né, a combinação delas e conseguir resolver o seu problema original. E depois a gente viu o de programação dinâmica, que basicamente ele é iterativo, tá? E tem uma sequência de passos que você vai seguindo para você resolver o seu programa utilizando programação dinâmica. Ok? Então, aqui na aula de hoje a gente vai ver algoritmos gulosos, tá? Então, o que são algoritmos gulosos, né? Basicamente, são algoritmos que fazem uma sequência de escolhas gulosas, tá? Isto é, a opção escolhida é sempre a que parece ser melhor no momento. Então, o que a gente pode entender daqui, né? Que um algoritmo, quando ele é guloso, ele olha para o seu problema, vê lá a situação, o que é que eu posso resolver aqui, que eu sei que eu acho que vai ser bom aqui. Eu posso fazer isso daqui. Aí você faz aquilo lá, você resolve um pouquinho do seu problema, tá? Aí, dado que você resolveu um pouco do seu problema, você vai pegar agora o resto do seu problema para você continuar com esse mesmo pensamento. Agora nessa nova configuração aqui, o que é melhor para eu fazer aqui, né? O que é que parece melhor aqui para essa situação aqui? Fazer isso aqui, então vou fazer. Aí você pega e faz isso. Aí você vai ter o resto do seu problema para você sair aplicando até você conseguir ele por completo. Então, com essa ideia, né, de você ir resolvendo aos pouquinhos, você pega o seu problema, vai sempre, né, escolhendo, né, a melhor opção que parece naquele momento para você fazer, resolver aquele pouquinho lá do seu problema, né? Então, a gente percebe aqui que ele você pode ver que ele é top-down, ou seja, ele vai de cima para baixo, né? Ele pega o seu problema e resolve um pouquinho, aí resolve de novo, até chegar em um caso base que ele vai resolver facilmente. Então, ele tem essa diferença lá com relação a algum algoritmo de programação dinâmica, né? Lembra que o de programação dinâmica ele resolve o teu caso base, aí depois ele resolve alguns probleminhas menores, um monte desses probleminhas menores, aí depois ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo, resolvendo outros maiores ainda, até chegar no seu problema original, tá? Que é o que você quer calcular lá de fato, né? No final das contas. Então, ele vai do caso base até a tua solução ótima, né? O algoritmo guloso, não, né?
ele já pega o seu problema e vai resolvendo passo a passo ele, né? Ele pega, resolve um pouquinho, depois resolve de novo, né? Aí você pode até pensar que o de programação dinâmica, né? A gente viu algoritmos de memorização, só que esses de memorização eles eram recursivos. Então, para saber um certo valor, né, eu tinha que calcular primeiro recursivamente, ou seja, eu tinha que saber passos anteriores para poder calcular o que eu queria em um certo momento lá do meu algoritmo, tá? Então, mesmo esses de memorização, né, você pode ver que, de fato, eles têm que chegar até o caso base, aí depois ele volta na pilha recursiva, né, para resolver o seu problema original, tá? E isso aqui tem também uma diferença com relação a esses algoritmos gulosos, tá? Porque de fato eles vão lá do seu problema original e vão resolvendo passinho por passinho até chegar na resolução dele todo, tá? Então, como exemplo, né, a gente vai pegar o problema da árvore geradora mínima, tá? Então, para a gente entender bem o que a gente quer aqui nesse problema, tá? Eu vou colocar a nossa lousa virtual aqui. Então, suponha que você tenha esses pontos aqui, né? Esses círculos aqui, né? Estão mais para círculo do que para pontos. Então, que você tem lá em um circuito lá seu, tá? Aí você quer fazer algumas ligações lá entre eles, né? Você quer ligar todo mundo aqui. Aí você tem essas possibilidades aqui que no caso são as nossas arestas, né? Que são os fios que você pode passar, né? Por exemplo, você pode ligar esses dois aqui por um fio que tem peso 8. Aqui você pode pensar que 8 aqui seria o tamanho do fio, por exemplo, tá? Então meio que você tem aqui esse custo. Aí como você quer ligar em um circuito, né? Você não quer fechar o circuito com um ciclo, né? Ou seja, se você for colocar isso daqui, ó, vai dar problema, tá? Por quê? Porque está fechado, né? Então você não quer colocar isso não, tá? E é evidente que você quer minimizar o custo, né, desses fios, né? Porque o custo total lá, né, ele pode dar um certo valor lá que não seja tão interessante, né? O melhor mesmo de verdade é você pegar o menor custo possível, tá? Ou seja, então eu tenho que... qual é o meu problema? É escolher arestas aqui, tá? De modo que essas arestas que eu vá escolhendo, né? O somatório delas dê o menor custo possível, que ligue todo mundo e que não tenha ciclo. Ok? Então, basicamente, como eu estou trabalhando com um grafo aqui, você pode ver que de fato isso aqui é um grafo, só que ele tem peso nas arestas, né? Então, o que eu estou procurando dentro desse grafo é uma árvore, ok? É uma árvore que vai ligar todos os vértices desse grafo e que o peso dessas arestas elas tenham o menor custo possível lá quando você somar todo mundo. Tá? Então, basicamente, esse é o problema da árvore geradora mínima, tá? Então, deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Então, aqui na entrada você vai ter um grafo G e a sua saída tem que ser a árvore geradora mínima ou então a árvore geradora de custo mínimo de G, ok? Então, voltando aqui para o nosso grafo aqui do nosso exemplo, né? Então, uma ideia aqui, né? Assim, é evidente que você pode ter várias ideias aqui, mas uma bem simples, né? É basicamente você escolher uma aresta que tem o menor custo possível, ok? E que não forme ciclo com as que você já escolheu, ok? Então esse aqui é basicamente um algoritmo guloso. Por quê? Porque eu tô olhando aqui para essa situação, tá? Eu peguei aqui meu grafo, tá? E a minha escolha gulosa ela vai ser o quê? Vai ser a aresta que tem o menor custo possível aqui, que não vai formar ciclo com as que eu já escolhi, tá? Por exemplo, né? Se eu pegar essa aresta aqui, ó, que tem custo 1, né? Ela tem custo 1 e tá ok aqui para mim, né? Então eu vou
escolher ela. Ok, aí agora eu transformei, né, em um novo problema, porque essa aresta aqui eu já escolhi e pronto, né? Eu não vou tirar ela daí não, eu vou deixar ela aí, tá? Depois eu vou para outra, eu vou escolher outra aresta, tá? Que tem o menor custo, que no caso pode ser 2, ou seja, eu posso escolher essa aqui, ou então essa aqui, né? Eu vou escolher essa aqui de baixo, que está perto lá da do 1, ok? Então, agora eu vou escolher outra aresta que tem o menor custo de novo. Lembrando que não pode formar ciclo com essas que eu já escolhi, tá? Okay? Então, aqui você tem e duas... você tem uma aresta com peso 1 e duas com peso 2. Depois, seguindo, né, a ideia, agora eu vou pegar essa aresta aqui que tem peso 3. Existe aqui... algum aqui tem peso 4? Não, né? 5... Também não. 6 tem, né? 6 tem essa daqui, ó. Só que eu não posso escolher ela. Por quê? Porque senão eu vou fechar o ciclo aqui, tá? Então, eu não vou pegar ela, tá? Então, depois eu vou para tamanho 7, né? Tamanho 7 tem essa daqui, ó. Essa aqui eu posso pegar porque não fechou o ciclo, não. Okay? Então, basicamente, essa é a ideia. Você vai escolhendo as arestas que não... que tem o menor peso possível e que não forma ciclo com as que você tem, tá? Então, essa ideia aqui é muito simples, né? Então, aqui você vai ter o 8, aí depois você vai ter esse 8 aqui, ó. Aí depois tem mais alguma coisa? Não, agora vem com 9, né? Pronto, ó. Aí aqui você já vê, ó, que basicamente cada nó desse daqui, né? Cada nó que você pega aqui, ó, já tem uma aresta que você escolheu, tá? Então assim, basicamente aqui, esse aqui é o seu algoritmo, tá? Lá no de programação dinâmica, né, a gente via que era mais fácil, né, você notar que o seu algoritmo estava totalmente correto, né? Os algoritmos que são gulosos, né, nem sempre eles vão te levar lá para a solução ótima, tá? Ou seja, nem sempre aquele ótimo local ali que você pega, ele vai te levar para a tua solução ótima geral, não, tá? Aqui nesse caso aqui, não é tão complicado, né? Você ter uma intuição de que realmente você vai tá aqui com a sua árvore geradora mínima, ou seja, de menor custo possível, tá? Porque simplesmente você vai pegando sempre a melhor possível, né? Que não forma ciclo, tá? Ok? Então, dado que você tem aqui esse problema e essa forma de você resolver, na verdade, esse algoritmo ele é bem conhecido, né? Ele é o algoritmo de Kruskal, tá? Então, vamos lá fazer ele aqui, tá? Vamos aqui pegar a ideia do Kruskal e vamos resolver o nosso problema, tá? Então aqui, ó, basicamente é o que, né? Que ele vai ter um grafo, né? Aqui VE, aqui no caso VE. O V é o meu conjunto de vértices e é o meu conjunto de arestas, tá? Então eu vou pegar um conjunto F aqui e vou inicializar ele com vazio, tá? Depois eu vou pegar o S e vou copiar aqui as arestas que eu tenho no grafo, tá? O jeito que você copia aqui no S, tá? Por exemplo, como você quer pegar sempre as menores, né? Você quer sair pegando as menores arestas que tem sempre, né? Que não formam um ciclo. Aqui você pode simplesmente considerar que o S ele pode ser ordenado, tudo bem? Você pode ordenar o seu S. Ou então simplesmente ele é uma estrutura que vai te dar sempre o menor elemento, né? Por exemplo, como um heap, né? Se ele for um heap mínimo, ele sempre vai ficar pegando arestas que têm menores custos, ok? Então eu simplesmente coloquei S e recebe as arestas de G, tá? E você basicamente fica à vontade para você decidir o que é que você vai fazer, né? Se você vai querer fazer implementação com um heap ou então com uma lista, né, simples ordenada, tá? Então você fique
à vontade. A melhor complexidade que você vai ter, né, vai depender de como você vai implementar e vai depender também do seu grafo, tá? Por exemplo, se o seu grafo ele tem um número pequeno de vértices, mas você tem um número muito grande de arestas, né? Aí seria interessante você utilizar heap de Fibonacci, tá? Iria dar uma boa complexidade nessa situação. Agora, se você não tem ideia, né, assim, de como vai ser aqui, então você pode ficar livre para você escolher o que você quiser, tá? Então pronto, aí a minha ideia vai ser, né, eu vou tirar, né, as arestas desse S aqui, ok? Sempre a que tem menor custo possível, tá? Aí eu vou ver, se não formar ciclo, eu vou colocar no F, tá? Se não formar ciclo, eu vou colocar no F. Caso contrário, se formar ciclo, eu somente removo elas lá de S e pronto, ok? Então, basicamente essa é a ideia, né? Então, enquanto o S ele for diferente de vazio, né? Você vai pegar um elemento dele que tem o menor custo possível, tá? Então, se você tem que o S ele é uma ordenação, né? Das arestas que você tem, esse enquanto aqui, na verdade, ele pode ser um for, né? Um for que vai percorrer lá o seu vetor, que é o S, tá? Então, o A ele vai ser o elemento de S de menor custo. Aí você vai verificar, né? Se quando você coloca somente o A união F lá no G, okay? Quando você coloca o A união F lá no G, se ele é acíclico, ou seja, se ele não possui ciclo, é porque você vai querer. Tudo bem? Você vai querer o A, então você simplesmente bota o F para receber o F união A. Ok? Aí, no final das contas, você retorna, né, o grafo, né, ele vai partir lá do G, só que você só vai considerar as arestas F, tá? Aqui dá para até fazer uma modificação aqui para ficar mais interessante, né? Para ficar mais claro aqui, tá? Então, só um minuto. É porque essa notação aqui, ela é de subgrafo induzido, né? Quando você bota colchete, né? Mas normalmente a gente usa para vértices, tá? Então aqui eu estou trabalhando com arestas. Aí eu vou fazer aqui uma modificação aqui. Então, o que foi que eu modifiquei aqui, né? Você pega o G aqui, ó, aqui na sua linha 5, né? O G você vai pegar os mesmos vértices que você tem e o conjunto de arestas que você tem, você vai colocar o A união F, tá? Então você vai fazer a verificação em cima desse grafo aqui. E aqui no final, né, eu coloquei o G também, você bota o mesmo conjunto de vértices e você vai colocar o F aqui, tá? Então, quando você colocou F aqui, você colocou todas as arestas que foram escolhidas aqui na sua linha 6, tá? Aí você simplesmente faz esse retorno. Ok? Então, esse aqui é o nosso algoritmo de Kruskal, tá? Então, vamos voltar lá para a gente ter lá na nossa lousa virtual, tá? Para a gente saber como é que o Prim faz, né? Então, vamos aqui, né? Assim, você vai ter ideia muito parecida com essa do Kruskal, né? Aí, ó... Vixe, peraí, eu acho que eu fiz errado, não foi? Deixa eu ver aqui. O que você fez... depois que você escolheu 3, era pra você ter escolhido 4, né? Eu acredito que eu errei aqui, né? Enfim, então aqui o Kruskal, na verdade, seria como, pessoal? Vocês escolheram 1, 2, o 2, o 3, aí tem um 4, ó. Eu esqueci esse 4 aqui, né? Aí depois o 5 não tem, o 6 você não pode colocar porque senão você fecha o ciclo, né? Aí o 7 tem, o 8 tem,
O 8 tem aqui de novo, ó, só que você simplesmente não pega ele, não. Porque senão ele fecha um ciclo, né? Você tem esse ciclo aqui, ó. Opa, assim, né? Então você não pega esse 8 aí, não. Aí você pega o 9 aqui sim. Pronto, essa aqui é a nossa árvore, tá? É a nossa árvore geradora mínima dada pelo Kruskal. Então vamos lá para do prim. Como é que o prim faz? Ele faz uma coisa parecida, né? Ele faz o seguinte, ó. Você pega o menor. Aliás, o menor não. Você escolhe um vértice qualquer do grafo. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Ok? Aí você vai. Você escolheu esse cara, né? Você marcou aqui no caso ele. Aí o que é que você vai fazer, né? Você vai escolher a menor aresta entre um vértice que você marcou e outro que você não marcou. Tá? Então aqui no caso eu tenho essa aresta aqui, essa aqui, e eu tenho essa aresta aqui que é que de um lado eu tenho um vértice marcado e o outro vértice não está marcado. Então eu vou pegar basicamente a menor delas, tá? Então aqui no caso é a 4, né? Então eu peguei ela aqui. Ok? Aí como eu peguei ela, eu vou colocar o outro lado dela também como marcado, tá? Então pronto. Aí eu já marquei esses camaradas aqui, tá? Então aqui, ó, você tem essa aresta agora, tem essa aresta agora, tem essa outra aqui agora. Que são arestas que estão entre um vértice marcado e outro não marcado, tá? Então aqui simplesmente você vai escolher a que tem menor custo. No caso, você pode escolher essa que tem 8, ou então você pode escolher essa outra aqui que tem 8 aqui também, tá? Tanto faz para você escolher qualquer uma delas, tá? Eu vou pegar essa daqui, ó, que está aqui, mas poderia ser essa aqui também, né? Opa, essa aqui que tem tamanho 8 aqui em cima, tá? Então, já que eu escolhi ela, eu já coloquei aqui o meu vértice como marcado, e agora eu vou fazer análise, né, para essas arestas aqui, ó, que são arestas que estão entre vértice marcado e não marcado, tá? Então, a de menor custo delas é essa aqui que tem 2, ó. Então, eu escolhi ela e vou colocar outro vértice aqui. Então, a outra menor vai ser o de 3, né? Que vai ser o de tamanho 3. Então, eu vou colocar esse cara aqui. Ok? Então, eu vou colocar esse cara aí. Depois, a menor entre um vértice marcado e outro não vai ser a que tem tamanho 2. Ok? Então, eu vou marcar, eu vou escolher, né, ela aqui e vou marcar esse vértice aqui. Ó, e aqui, ó, com esse pensamento aqui, você vê que não vai formar ciclo, né? Porque não tem como eu escolher essa aresta 6 aqui. Por quê? Porque eu já tenho esses dois vértices aqui marcados, ok? Então, aqui não tem como eu fechar aqui esse ciclo, ok? Porque eu só estou escolhendo arestas, né? Que um vértice está marcado e o outro não está marcado, tá? As extremidades delas, ok? Depois você vai pegar que tem o menor custo, que seria o do 1, né? Okay? Aí você vai colocar a outra extremidade. Então, só aqui você vê que você não vai pegar essa aqui para fechar ciclo, né? E nem essa outra aqui também, lá para fechar ciclo também depois não. Ok? Então, a outra menor que tem agora é o 7. Então, você pega o 7 e você escolhe aqui. Depois, aqui tem menor aqui, né? Aqui pode ser o 10, que está aqui embaixo, então o 9 que está lá em cima, né? Então, você tem um 9 aqui em cima e tem um 10 aqui embaixo. Então, você vai escolher o de 9. Ok? Então, aqui a gente obteve basicamente a mesma árvore que tinha lá antes, né? Que é a de Kruskal, tá? Só que nota que, né, a gente poderia, em vez de ter escolhido essa aqui de cima, né, que tem 8, a gente poderia ter... Deixa eu só apagar aqui do jeito certo, né?
Se eu não tivesse escolhido essa, eu poderia ter escolhido essa aqui de baixo, sim, com certeza, né? Que ia dar também uma árvore geradora de custo mínimo, né? Nota que como eu removi essa daqui, né? Então não vou ter mais assim o que fazer, tá? Então, da mesma forma que o Cruscal também, né? Eu poderia ter escolhido essa aresta aqui, 8 aqui embaixo, em vez de ser essa 8 aqui de cima, tá? Então aqui você vê que você tem duas árvores geradoras mínimas, ok? Que te levam lá para a tua solução ótima. Ok? Então pronto. Esse aqui, ele aparentemente ele é mais simples porque eu não tenho a necessidade de ficar verificando se tem ciclo, né? Lá entre as arestas que eu escolhi, tá? Só que você tem que pegar, né, as suas arestas e tem que verificar se uma extremidade está marcada e a outra não marcada. Aqui, novamente, com aquela ideia, como você está pegando sempre as menores arestas primeiro, você pode ordenar elas, aí você vai lá da menor para maior e você vai ver qual é a primeira, né, que vai aparecer que um vértice está marcado de um lado e o outro não está marcado do outro, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente pode fazer esse algoritmo prim, né? Seguindo a ideia. Então você tem aqui o prim, aí você tem o g aqui que você quer pegar a árvore geradora mínima dele. Aí você marca um vértice qualquer lá do seu grafo, pode ser qualquer um, tá? Depois, enquanto existe vértice não marcado, lembra que no final das contas todo mundo foi marcado, né? Então, se todo mundo foi marcado, eu tenho certeza de que eu escolhi uma aresta para marcar aquele cara, ok? Com exceção do primeiro vértice que eu estou marcando aqui, tá? Lembra que toda vida que eu marco um vértice, né? Depois que eu marco esse primeiro, depois que eu passo esse passo 1 aqui, eu só vou marcar um vértice depois que eu escolher uma aresta. Ou seja, todos os outros vértices, né, tirando esse primeiro aqui, eles são marcados porque você escolhe uma aresta. Ou seja, todo vértice que é marcado, né, você tem uma aresta que você escolheu, né, por conta dele, tá? Ou seja, você tem uma aresta escolhida que sempre toca um vértice marcado aqui nesse caso, tá? E é evidente que o primeiro vértice também ele vai ser vizinho de uma aresta escolhida também, tá? Porque logo na minha segunda escolha, né, de um vértice, eu vou ter que escolher entre o vértice marcado e outro não marcado, ou seja, a minha segunda escolha de vértice não marcado, né, eu tenho que ele vai fazer a aresta com esse primeiro vértice que foi marcado aqui, tá? Então, enquanto existe vértice não marcado, seja o XY, né, uma aresta de menor custo, em que X não está marcado e Y está marcado, ou seja, um lado tem que estar marcado e o outro não tem que estar marcado. Como é uma aresta aqui, tanto faz, né? Se você colocar XY, então YX aqui, não vai fazer diferença, tá? Mas o que você tem que pegar, na verdade, é o menor custo, tá? Então, lembrando, se você quiser colocar ela em uma lista lá ordenada, tudo bem. Se você quiser ficar colocando essas arestas dentro de um heap também, né? Ok? Aqui não faz muito sentido você botar muito dentro de um heap porque talvez você precise de novo, tá? Então aqui faz mais sentido quando você coloca ordenado mesmo, tá? Então pronto, dado que você pegou essa aresta aqui, o que é que você vai fazer? Você vai escolher essa aresta XY, tudo bem? Você vai escolher essa aresta XY e depois você vai marcar o seu vértice que não está marcado, ok? Então deixa eu só modificar aqui o nosso algoritmo, que eu esqueci de colocar esse final, né? Que você tem que marcar o seu vértice, né? Então depois que você escolhe,
Aí você tem que marcar. Ok, deixa eu fazer aqui, ver se vai dar certo. Ok, tá aqui, ó, pronto, marque XY. Aqui no caso você poderia dizer assim, marque o vértice não marcado, tá? Aqui é como se eu estivesse marcando duas vezes, né? Um certo vértice que já está marcado, tá? Mas aqui é, poderia ser marque o vértice não marcado eu acho que fica melhor assim, né? Tá? Deixa eu colocar aqui. Então, marque. Acredito que fica melhor de entender desse jeito aqui. Deixa eu mudar aqui. Então, marque o vértice não marcado de XY, tá? Então, marque o vértice não marcado de XY. Depois, no final das contas, você vai retornar o G com arestas escolhidas, tá? Então, escolhidas aqui no caso, você está escolhendo na linha 4, tá? Aqui na linha 4 você está escolhendo as arestas e essas arestas aqui que eu estou me referindo, tá? Okay? Então, basicamente é isso aqui, tá? Depois, assim, a gente vai continuar vendo ainda algoritmos gulosos na próxima aula. E na outra aula a gente vai comparar algoritmos de programação dinâmica com algoritmos gulosos, tá? Porque que basicamente a dificuldade que você tem aqui nos algoritmos gulosos é você mostrar que você consegue chegar na tua solução ótima, tá? Como eu falei, nem sempre um algoritmo guloso ele vai te levar para a tua solução ótima, ok? Mas assim, em muitos casos ele pode te levar sim para a tua solução ótima. Aí para você mostrar, né, que de fato ele chega lá na tua solução ótima, é um pouco complicado, tá? É um pouco complicado. De modo geral, a gente usa matroides, tá? Só que nessa aula, quando a gente que a gente for lá comparar, né, algoritmos gulosos de programação dinâmica, a gente vai ver também, né, que é possível sim você conseguir verificar que o seu algoritmo guloso ele de fato vai chegar na tua solução ótima sem precisar utilizar matroides, tá? Que basicamente é você resolver esse seu problema de programação dinâmica, né? E você ter lá a ideia, né? Partindo da tua recursão, tá? Lá pelo de programação dinâmica, aí tu vai ter uma certa conclusão lá que você vai perceber que você consegue sim chegar em uma escolha gulosa, tá? E é evidente que o de programação dinâmica normalmente a gente vê facilmente que chega na tua solução ótima. Ok? Então é isso, tá? Olhem lá no Corm, lá tem algumas diferenças. Aqui eu tentei simplificar o máximo que eu pude, tá? Mas tem lá no livro de vocês, olhem lá, tá? Vejam. E é isso, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.